Vamos fazer o último exercício da aula, exercício 8. Seja a função definida pelas sentenças x ao quadrado menos 1 se módulo de x é menor ou igual a 1 e 1 menos x ao quadrado se módulo de x é maior que 1. Letra A. Esboce o gráfico de f. Letra B. Verifique se f é contínua nos pontos menos 1 e 1. E letra C. Calcular as derivadas laterais no ponto menos 1 e 1. Tentem resolver, por favor. Aqui está o gráfico, né? Gráfico todo mundo sabe fazer, gráfico é bem simples. Agora, investigando a continuidade no ponto 1, tá? Primeira coisa, vamos reescrever essa função aqui, ó. Escrever que f de x é igual a x ao quadrado menos 1 se módulo de x é menor ou igual a 1 é a mesma coisa de escrever que f de x é igual a x ao quadrado menos 1 se x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Por quê? Se x for para o módulo de um valor ser menor ou igual a 1, esse valor tem que ser maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a 1. Por exemplo, se x for maior que 1, vamos pegar 2. Módulo de 2 é 2 e 2 não é menor ou igual a 1. Então ele tem que ser menor que menos 1 e menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Né? Escrever que 1 menos x ao quadrado, se esse módulo x é maior que 1, é a mesma coisa que falar que f é igual a 1 menos x ao quadrado, se x menor que menos 1, né? Vamos pegar um número menor que menos 1, menos 10. Qual é o módulo de menos 10? É 10. 10 é maior que 1. Ou x maior que 1. Vamos pegar um número maior que 1, 1,5. Qual que é o módulo de 1,5? 1,5 é maior que 1. Tá? Então, fica mais fácil a gente eliminar o módulo. Para eliminar o módulo, a gente usa essa regrinha aqui. Tá? Então, vamos investigar agora a continuidade no ponto 1. Então, primeira coisa, eu tenho que ver se a função é definida no ponto 1. Então, quando o meu x vale 1, x menor ou igual a 1. Então, está aqui. Quando o meu x vale 1, qual é a função que eu tenho que trabalhar? X ao quadrado menos 1. Então, eu vou pôr 1 no lugar do x, 1 ao quadrado, menos 1 é 0. Então, pronto, atende a primeira condição, que é a função ser definida no ponto que eu estou investigando a continuidade. No caso, eu estou investigando no ponto 1. Então, como f de 1 é definida, o primeiro passo foi atendido. Vamos ver o segundo passo. O segundo passo é calcular as derivadas laterais. Né? Para calcular as derivadas laterais, calcular os limites laterais, aliás, desculpa. Vamos colocar o limite de f de x para x tendendo a 1 mais. O que é o x tender a 1 mais mesmo? É um número bem perto de 1, mas maior que 1. Onde que eu tenho maior que 1? X é maior que 1. Então, eu vou usar essa função. Então, eu vou usar o limite dessa função quando x tende a 1. Então, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, 0. Então, calculei o limite para x tendendo a 1 mais. Vamos ver para 1 menos. O que significa x tender a 1 menos? É um número bem próximo de 1, mas menor que 1. Onde que eu tenho x menor que 1? Aqui, ó. X menor que 1, eu uso essa sentença, que é 1 menos x ao quadrado. Então, eu vou colocar 1 no lugar do x, vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Isso implica que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 0. Ou seja, existe limite para a função quando x tende a 1. Então, atendeu a primeira condição. Qual é a primeira condição? A função ser definida no ponto x igual a 1. Atendeu a segunda condição. Qual é a segunda condição? Existir limite no ponto x igual a 1. Existe o limite porque os limites laterais são iguais. Agora, a terceira condição é: como o limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1, então f é contínuo em x igual a 1. Tá? Então, relembrando, quais são as três condições para uma função ser contínua em um ponto? Primeira coisa, a função tem que ser definida no ponto. Segunda, tem que existir o limite nesse ponto tem que existir o limite na função. E terceiro, o valor do limite tem que ser igual ao valor da função nesse ponto. Aconteceu esses três. E como a gente pode ver aqui, ó, a função é realmente contínua, não tem um buraquinho aqui, não tem uma bolinha aberta aqui. Então, só de olhar no gráfico, a gente já percebe que a função é contínua. Agora, vamos ver para x no ponto menos 1. Né? A mesma coisa, menos 1, eu vou calcular para menos 1 menos. Menos 1 menos, então que é um número bem próximo de menos 1, mas menor que menos 1. Essa daqui vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, 0. Menos 1 mais, é um número bem próximo de menos 1, mas maior que menos 1. Vai ficar 1 menos 1 vai ser 0. Então, os cálculos vão ser praticamente os mesmos. Né? Atendeu.
Calculando os limites laterais também vão ser iguais, zero. Então, ali, como o limite de f de x, quando x tende a menos 1 é igual a função de f de menos 1, então f é contínua em x igual a menos 1. Novamente, só de olhar na função a gente percebe isso, né? No ponto menos 1 a função é contínua. Agora, vamos calcular as derivadas, né? Então, nós já demos uma ajeitada na função, né? Agora nós vamos olhar nessa parte aqui. Vamos calcular a derivada direta. Agora nós sabemos calcular a derivada direta, né? Essa derivada aqui dessa função vai ser o quê? 2x, 2x, né? Quando, aqui tem um errinho, é 2x, não é só 2. 2x quando x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 0. E a minha função vai ser menos 2x, também está faltando um x aqui, desculpa, gente. Quando o meu x é menor que menos 1 ou x maior que 1. Então, agora aqui. Então, a f', a derivada da função quando x tende a 1 menos 1 menos, é quanto? Menos 1 menos. Menos 1 menos é um valor próximo de menos 1, mas menor que menos 1. Menor que menos 1 aqui. Vai ser, então, menos 1 ao quadrado. Aqui da derivada, está aqui, menos 1. Vamos olhar a derivada agora, né? Menos 1 menos aqui. Vai ser menos 2x. Menos 2x vezes menos 1 vai ser 2, tá? Aqui é 2, não é menos 2, é 2. E menos 1 mais é um número bem próximo de menos 1, mas maior que menos 1. Maior que menos 1 está aqui, né? É 2x, eu vou colocar menos 2, então os sinais estão invertidos, tá? Aqui é mais 2 e aqui é menos 2. 1 menos é um número bem próximo de menos 1, né? É mais menor que menos 1. Menor que menos 1 está aqui. Então, vai ser, está aqui, né? Na derivada, menos 2x, então vai ser menos 2. Está invertido porque eu esqueci de colocar o x aqui, me desculpa, pessoal. E 1 mais, é um bem próximo de 1, mas maior que 1. Né? Maior que 1 está aqui, menos 2x vezes 1, maior que 1, deixa eu ver, ele é bem próximo de 1, mas maior que 1. Cadê maior que 1? Maior que 1 aqui mesmo, maior que 1. Então, ele vai ser, vamos ver 1 menos. 1 menos é menor que 1. Menor que 1 está aqui, né? Menor que 1. Então, vai ser 2x, 2. Aqui deu certo, né? Agora vai ser 1 mais, um número maior que 1. Maior que 1 está aqui, vai ser menos 2x, aqui deu certo. Aqui não deu certo. Aqui não deu certo porque era menos 1 e inverte o sinal. Aqui, como é 1, ia manter o sinal, então eu esqueci do x, mas não tem problema de esquecer do x. Mas eu vou consertar. Quer dizer, não teve problema para o cálculo aqui. Aqui tem um problema, não pode esquecer do x. Derivada de 2x menos 1 é 2x e não 2. Derivada de 1 menos x ao quadrado é menos 2x e não menos 2. E aqui nós terminamos a nossa aula 12.